Olá, o meu nome é Gabriel Dimas, sou pastor adventista e esta é a série de leitura e comentários sobre o livro de Ester. E hoje falaremos sobre o primeiro capítulo deste livro. O livro de Ester nos conta a história desta jovem, uma judia que substitui a Vaste como rainha do rei persa, Assuero. O mesmo livro também propõe-se a nos fornecer as circunstâncias históricas do estabelecimento da festa judaica do Purim e, por conseguinte, exaltar a história da heroína judia, a qual intitula o livro. Embora não contenha o nome de Deus e nem seja citado uma vez sequer no Novo Testamento, o livro de Ester tem desfrutado de grande popularidade entre os judeus. Com um propósito muito claro de dar uma vívida demonstração de como a providência de Deus opera entre os homens, este livro é uma grande inspiração, servindo para o fortalecimento da fé do leitor ao descobrir como o Todo-Poderoso pode reverter qualquer situação difícil. Esta providência é relatada no grande livramento que o Senhor oportuniza ao seu povo por ocasião do intento de extermínio projetado por Amã, o mais importante servidor do rei Assuero de então. Na verdade, vemos a providência divina tirando e colocando peças por uma previdência assombrosa, a qual nada mais intenciona senão empreender o livramento de seus eleitos de mãos assassinas. Ester tem um primo chamado Mordecai, o qual é apontado pela tradição como o autor do livro, já que este personagem se tornou um exaltado servidor real, adquirindo assim um profundo conhecimento sobre a corte e sobre os costumes persas. O certo é que este fiel servo de Deus foi usado por ele para que, juntamente com a principal figura do livro, a rainha Ester, livrasse o povo judeu da condenação certeira. O primeiro capítulo do livro nos relata situações extravagantes e estranhas, pelo menos para a nossa cultura. Uma festa dada pelo rei aos governadores e sátrapas do império, regada a ilimitada bebida alcoólica que durou 180 dias. Alguns comentaristas afirmam que este período também foi usado para que o rei expusesse e avolumasse seus planos de invasão à Grécia. Depois, por mais 7 dias, todos do povo pertencentes ao sexo masculino, pequenos e grandes, participaram de outra festa, também com bebida ilimitada. O Targum diz que foram cerca de 18.500 judeus que participaram dessa festa, isso não contando aqueles que pertenciam às outras etnias. Por fim, não tendo nada melhor para fazer, o rei, no 7º dia de toda aquela bebedeira, decide dar um espetáculo, chamando para conduzi-lo ninguém mais, ninguém menos que a própria rainha-mãe, Vaste, cujo único traje seria a coroa real, de acordo com o Targum. Para nós, essa decisão do rei é um tanto estranha, mas para eles, estranha foi a decisão da rainha, que se recusou a ir. Aqui encontramos, no entanto, uma grande lição. Esta é uma clara demonstração de virtuosidade. A rainha Vaste sabia dos riscos de se contrariar a uma ordem real, mas mesmo assim preferiu não se expor numa ridícula apresentação que apenas satisfaria a sensualidade de homens irracionalizados pela bebida. Por reconhecer e defender seu valor próprio, foi firme em sua decisão. É claro que vieram consequências, assim como pode acontecer com qualquer um de nós quando decidimos permanecer naquilo que é direito. Contudo, nenhuma dessas situações estavam fora dos planos divinos. Ele tinha planos para que, através das desventuradas escolhas humanas, sua vontade fosse realizada. Como se deu tudo isso, veremos com detalhes nos próximos áudios. Fiquemos agora então com a narração do primeiro capítulo do livro de Ester, feita por Sueli
Ferraz. O livro de Ester, capítulo 1. A rainha Vasti afronta o rei. Foi no tempo de Assuero que reinou sobre os 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Assuero reinava em seu trono na cidadela de Susã, e no 3º ano de seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Susã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos e pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando o rei Assuero já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizata, Arbona, Bigta, Abagarta, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questão de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e de Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Assuero, transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Assuero, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Assuero ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficaram sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Assuero. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã.
Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa.